Então, ó, já estão te mandando olá aí, ó, a Vânia. Eu vou dar oi daqui a pouco pro pessoal aqui, que eu tô convidando algumas pessoas. Opa, então vou Que eu, convidar aqui também. Já que você está convidando, quem estiver aí, por favor, convide a eu vou todos. convidar, isso aí, as pessoas também, porque é um tema que precisa muito ser conversado, ser falado. 90% dos casos podem ser evitados pelo fato de ser falado, ser conversado, tá? Não sou eu quem está falando isso, quem está dizendo isso é a Organização Mundial da Saúde. Todas as informações que eu vou trazer aqui hoje exatamente sobre isso, tá? Então, assim, são fontes, dados também que eu vou trazer, tem lá no site da Organização Mundial da Saúde, no Ministério da Saúde também, e também de algumas literaturas, tá bom? Eu gostaria de agradecer aqui a Vânia, que falou que eu tô linda. Obrigada, Vânia. Ah, isso Cadê? aí é assim mesmo. Dá boa noite para todo mundo, né? Que eu já entrei conversando aqui com você e Ah, não, eu tô meio não chato, né, cumprimentei as Vânia? pessoas. Já sai falando um monte de coisa também. Não se preocupa com isso, não. Aqui, essas É, informalidades. sim, e as pessoas ficarem aí, tá, gente? Porque no início da live é assim, a gente vai conversando, se apresentando, então muitas vezes a pessoa não tem paciência de É, ficar alguns minutinhos aguardando até a gente começar realmente o assunto. Então fica aqui com a gente, compartilha, porque esse tema é um tema que, como eu falei, precisa ser falado, eu não canso de colocar isso. Toda vez que eu sou convidada para falar sobre suicídio, é algo que eu falo com prazer, com amor, porque é algo que eu amo falar. As pessoas me perguntavam muito, Rodolfo, antigamente, assim, por qual motivo que eu gostava tanto, por que, que eu me interessava tanto pelo suicídio, né? E eu mesma não sabia responder. Eu falei, eu gente, por também qual quero motivo? saber. Exatamente. E no meu processo terapêutico, né, porque nós psicólogos, os meus colegas aí podem confirmar, nós também fazemos terapia, porque é válido, né, como vou cuidar do outro se eu não cuidar também de mim. Então tem que ter Com também certeza. esse autocuidado conosco. Então o que que acontece? Na minha adolescência eu perdi muitos amigos por suicídio. E É mesmo. eu não me recordava mais disso, né? Eu perdi muitos amigos com suicídio. E uma das minhas amigas, assim, na época ela tinha 18 anos, quando e no sul tem essa questão, né, muito comum as pessoas terem armas no interior, então acaba, a maioria das pessoas que eu perdi na minha adolescência foram, infelizmente, com arma de fogo, que também é uma das maiores causas de suicídio, é o enforcamento, é a questão também de armas de fogo, tá? Então, assim, são as duas questões que são apontadas aí nas pesquisas, tá? Então já fica também esse dado aí para as pessoas. E com isso fez com que, inconscientemente, no meu processo depois dentro da psicologia, eu fosse me encontrando, vamos dizer assim, nesse assunto, nesse tema, e hoje eu sou apaixonada, já fiz vários cursos, estou sempre estudando. Toda vez que algum colega, que as meninas que estão aqui sabem, pode confirmar isso, quando elas me pedem uma referência, alguma indicação, eu busco e procuro estar sempre disponível, porque nós estamos falando de vida, né? Eu coloco assim que por detrás de um suicida tem uma pessoa, tem um ser humano, tem uma pessoa com uma família, com uma pessoa que zela por ela e que tem muito amor. E isso é uma das questões também de ser conversado aqui. Aqui hoje eu vou falar um pouquinho dessa questão do suicídio, tá? Bem rapidamente, brevemente, porque o que eu gostaria de colocar um grande foco aqui hoje é na pós-venção, que vem ser exatamente isso que eu estou falando, que é a questão da dor da família. Eu não quis colocar para você o pós-venção, porque muitas pessoas não sabem o que é a pós-venção. As É. pessoas sabem o que é a prevenção. Agora, o que é a pós-venção? Porque é um termo novo, É. principalmente aqui no Brasil, tá? O que que seria? O pós-venção, ele vem ser trabalhar com as famílias enlutadas, que são chamados sobreviventes, são as pessoas que sobrevivem àquele ente querido que tirou a sua vida. É o Então, sobrevivente suicida, né? Que a gente fala também. sim, exatamente. Tanto que Fontinelli, em 2008, ele colocou que não é à toa que as famílias são chamadas de sobreviventes, tá? Por qual motivo? Foi feita uma pesquisa, um estudo, aonde colocou
que sugerem que as reações psicológicas desse grupo são comparáveis às pessoas que passaram por um estupro, por uma guerra, por uma violência. Então, olha a complexidade da situação, tá? Isso, quem fez esse estudo, essa colocação, foi Fontenelle, em 2008, que vai falar exatamente, então, dessa dor dos sobreviventes, dos enlutados, tá? Sobre esse dado, tem até também, né, um estudo, né, coordenado pela pesquisadora Julie Sterrell, né, da Universidade de Kentwood, nos Estados Unidos. Ela mostrou que aproximadamente 135 pessoas são impactadas com um suicídio. Isso é algo também que me chamou muita atenção, né? Por exemplo, eu tentei suicídio, né? Então, em volta de mim, 135 pessoas, elas podem ser diretamente impactadas. Esse foi um estudo agora recentemente. Então, assim, é algo de 2017 esse estudo. 135 pessoas são impactadas com um único suicídio. Além disso, estima-se que 25 pessoas próximas da vítima podem tentar se matar ou ter simplesmente a ideia de suicídio para poder seguir esse caminho. É algo também que esse é um dos motivos da questão da pós-venção, tá? A pós-venção surgiu, tá bom, com os grupos de ajuda. Quem colocou isso foi Bottega, em 2015. Os grupos de ajuda surgiram após a Segunda Guerra Mundial e depois de 1970 que surgiram os grupos de autoajuda para familiares enlutados, tá? Por essa questão do suicídio. Tá bom? E que aí são profissionais da saúde, os sobreviventes e voluntário, ou ambos, tá? Então, assim, aqui no Brasil começou realmente esse grupo e no mundo após 1970, tá bom? E os grupos de autoajuda foi após a Segunda Guerra. Agora, essa questão que você trouxe a respeito das tentativas, no grupo pós-venção, um dos objetivos é esse, é fazer com que as famílias e os sobreviventes compreendam e consigam elaborar o processo do luto para que não se torne o quê? Um luto complicado, aonde muitas vezes tem o quê? Uma dificuldade muito grande emocional de conseguir trabalhar o rompimento brusco daquela perda, daquela morte. Porque assim, o que acontece? Quando você tem uma notícia que você perdeu um ente querido da família, que essa pessoa, né, veio a óbito, já é um baque, já é algo muito doloroso. Imagina quando é algo que a pessoa tirou a vida, porque aí vem várias situações, né? Vem a questão do sentimento de culpa, de impotência, o sentimento assim de como que eu não percebi, e aí vem uma série de indagações, tanto que, né, a Karina Okajima, né, que é também uma das referências em relação ao suicídio, é uma grande estudiosa, ela até na época, ela mesma coloca que quando ela começou a estudar sobre isso, os próprios profissionais, colegas da psicologia, enfim, a criticaram e ela continuou nisso e hoje é uma aí dos estudos que a gente faz as leituras, é uma excelente profissional que eu admiro muito. Então, o que acontece? Ela colocou o quê? São as palavras dela, que é como se fosse um eterno quebra-cabeça, que nunca vai ser montado. Por quê? Porque a única pessoa que poderia montar e fechar seria essa pessoa que se foi. É isso mesmo. E é por isso que, assim, aumenta bastante, segundo esse estudo que eu estava lendo aqui também, aumenta bastante isso aí justamente porque a pessoa, né, que ficou, ela também não consegue, né, montar esse quebra-cabeça e acaba achando também que a melhor forma é essa que o seu ente querido acabou fazendo. Então acaba gerando, né, esse ciclo, vamos colocar assim, que seja meio vicioso, e é importante que a gente ter essa ajuda de quem fica. Mediante, quando a gente começou a conversar com isso, algo até que me chamou bastante atenção quando eu comecei, né, a fazer essas lives e trazer com que as pessoas venham parar aqui e venham conversar com a gente. Eu já tive uns 4, 5 históricos de pessoas somente nesse mês que já cometeram suicídio. Né? Eu conheço pessoas diretas que não tem por que estar mentindo, não tem por que, né, estar policiando. Então é algo que é muito sério. São dados que complicam e muito a vida das pessoas. E a faixa etária, não sei se você, né, provavelmente talvez você venha trazer esse dado, a faixa etária de adolescentes é a mais alta que existe. E é algo que chama muito a atenção. Né? Sim. Assim,
é algo que me alerta, né? Hoje mesmo, depois que eu disparei a nossa mensagem aqui para convidar as pessoas para vir para cá, nós tivemos um rapaz ontem que passou por isso, a sua família, né, infelizmente perdeu, a menina tinha 15 anos, entendeu? Então, assim, é muito comum, infelizmente, isso passar. E eu até falei com ele, falei, cara, vê a live lá que a gente vai conversar com essa pessoa que ficou, porque essa lacuna nunca vai ser preenchida. E é isso que eu queria conversar com você. Como é que funciona essa dor? Sim, essa questão que você colocou dos jovens, são jovens adultos na faixa de 19 a 29 anos, tá bom? Porém, o índice em idosos também é muito alto, tá? Essa questão que você colocou em relação a dados, a cada 40 segundos uma pessoa tira vida no mundo e a cada 3 segundos uma tentativa, tá bom? Isso ocorre, o suicídio, ele ocorre 75% dos óbitos são em países de baixa renda, sendo que o Brasil é o 8º no ranking das Américas. Tá? Então você Na Europa é o vê que acontece que... mais, né? Juntando tudo na Europa, por continente, a Europa é o que acontece mais. Sim, aí a gente tem também uma questão histórica, né, de alguns países em relação a vários contextos. Quando a gente vai estudar a história, né, em relação ao suicídio, que a gente pega desde a Idade Média, é muito interessante porque você vai fazendo uma linha do tempo em relação a como funciona o processo em entrada de século para século, de como que foi colocado. Né? Aqui a Pamela... Oi, Ana, a Cris me deu oi aqui também. A Pamela, para quem a gente fica buscando a resposta constantemente, exatamente, é difícil compreender. É uma compreensão que, na realidade, é preciso ser elaborada, né? O familiar ele precisa entender que não é algo culpa, né, dele, porque o sentimento de culpa, muitas vezes, de acreditar que o amor não foi suficiente, infelizmente também acontece, né? Então, assim, o principal de tudo em relação ao suicídio é a gente perceber quais são os sinais, né? Quais são os sinais, como perceber, de repente, que aquela pessoa pode estar passando por aquilo ao meu lado e eu não estou vendo, não estou sentindo, até pela nossa correria do dia a dia. Então, tudo isso é importante ter. A Vida Francis colocou aqui que a sensação de impotência por não conseguir detectar é muito doida. Sim, infelizmente é. Ó, eu queria O suicídio... que vocês... Teve uma atualização aqui no Instagram, pra você entender, gente. Você faz live pra caramba, você faz sucesso pra caramba nas suas lives. Tá vendo que aqui do lado onde tem os comentários tem uma caixinha, tem um ponto de interrogação. Vocês conseguem ver? Nesse ponto de interrogação, se você que estiver aí no comentário do outro lado, você vai ver que você clicando nesse ponto de interrogação, você pode fazer uma pergunta para a gente e essa pergunta vai aparecer muito legal e muito bonita aqui na tela. Então, por favor, contribua com a gente, pergunte, além de você largar o dedo nesse coraçãozinho para a gente conseguir salvar mais vidas, tá legal? Larga no coração, manda a gaivota e bota sua perguntinha aqui para a gente poder continuar tocando esse negócio aí. Tá legal? Vamos lá. Eu comecei, na realidade, né, Rodolfo, eu comecei a falar aqui, né, e eu nem deixei, né, você falar, né, eu já fui falando, você entrou, eu entrei, já fui falando um montão de coisa, porque é um assunto que, como eu coloquei, eu gosto de conversar, então eu vou falando. Eu tô vendo que você tá babando para poder conversar, para poder falar sobre dados, para poder ajudar as pessoas. Então não se preocupe com nada disso, pelo amor de Deus. Então tá. Não existe formalidade, legal? Pelo contrário. Que ótimo. Não se preocupe com nada disso, tá? O que você quer e está debulhado em livros já desde, né, que a gente marcou essa live, justamente para a gente poder conversar e trazer o maior número de dados, para a gente poder salvar vidas. E isso que eu gosto, é isso que é importante para mim. Entendeu? Sim. Isso ajuda. Fica bem à vontade. Algo que chama atenção, né, é que apenas 28 países no mundo têm realmente projetos em relação à prevenção ao suicídio. Então, assim, projetos que realmente funcionam, entendeu? Projetos que amparam realmente e que dedicam um grande tempo em relação a essa parte de prevenção. Então, você vê que é muito pouco ainda. Aqui no Brasil porque ainda é um tabu, ainda é um mito. Inclusive, gente, infelizmente, até profissionais da saúde acreditam que falar sobre suicídio pode incentivar. E pelo contrário, no momento em que a gente está falando sobre, que nós estamos
esclarecendo e explicando, a pessoa que está sentindo aquela dor, aquele incômodo, ela vai o quê? Ela vai se reconhecer, ela vai entender que aquilo que ela está sentindo é algo que tem tratamento e que a pessoa pode sim ter ajuda e ter um suporte. Tanto que, né, são três características psicopatológicas principais em relação que aponta na Organização Mundial da Saúde em relação a esse suicídio, que é o quê? A questão da ambivalência, que vem sendo o quê? A pessoa, ela, ao mesmo tempo em que ela quer, ela não quer. Tá? Então, ela fica naquela luta com ela mesma. A questão da impulsividade, que muitas vezes dura alguns segundos. Então, é importante a pessoa conseguir, às vezes, conter isso. Ah, mas eu não consigo. O que você pode vir a fazer? Liga para um amigo, fala com algum familiar, conversa, sai até na rua se não tem ninguém. Que é o quê? Que é para dar um corte nessa impulsividade. E também a questão da rigidez, que é aquela questão dos pensamentos fixos, aquela ideia que fica ali voltando o tempo todo. Então, também é importante as pessoas saberem disso. Ó, vamos lá. Aqui acho que é Edna, né? Não sei. Edi, não sei se é sua amiga. Fale, por favor, sobre a diferença entre quem se coloca dizendo que gostaria de morrer e quem diz que gostaria, que irá se matar. Consegue entender? Sim, consegui. Na realidade, sim. Essa questão do desejo de morrer já pode ser um indício, que é uma das falas que a gente coloca, até de atenção. Tanto que a gente tem algumas falas de atenção em relação ao suicídio, que eu vou até ler aqui para vocês, tá bom? Que são várias que eu separei, que são frases de alerta. Eu preferi estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para os outros, e os outros vão ser mais felizes sem mim. Então, não quer dizer aqui que a pessoa falando isso, que ela vá no momento seguinte tirar a vida, mas são frases de alerta. Lembra quando vocês perguntam assim, Ediane, como que eu vou perceber se alguém próximo a mim está pensando em tirar a sua vida? Esse já fica um alerta. Porque já tá. Que assim, aí a gente entra numa outra questão que aí daria uma outra live, que é o quê? A questão da ideia suicida, da ideação suicida, do pensamento suicida, do ato suicida, que são coisas diferentes, tá? Então, são partes. Então, essa questão que ela está trazendo vai ficar no quê? Tá aí na questão do pensamento, que às vezes é a questão que vem assim, né? Opa, gostaria de morrer, né? Eu tenho desejo de morrer. Até, realmente, é todo um processo até você chegar nessa questão do ato, entendeu? Do ato suicida, que é quando a pessoa realmente atenta ali contra a sua vida. Tanto que a gente tem a questão do planejamento, da pessoa quando ela já tem a questão da quando a pessoa planeja tudo e vai e faz. Então, são vários... o que eu posso colocar aqui para vocês? São várias formas de ser conversado e de ser explicado isso, tá? Então, como eu coloquei esse tema, já daria para uma outra live para poder explicar. Inclusive, gente, no meu YouTube tem lá disponível no meu canal, tá? Psicóloga Ediane. Lá tem uma live sobre isso, onde eu converso com o psiquiatra, com o Dr. Vitor, onde eu expliquei exatamente isso que eu estou trazendo, essa questão do pensamento, da ideação e do ato. Lá tem a explicação todinha sobre isso. Então, quem tiver interesse, entra lá no meu canal e procura lá essa live com o Dr. Vitor, onde ele está me entrevistando e eu estou falando, esclarecendo com calma sobre essa questão. Qual é o seu canal? Fala para mim. Psicóloga Ediane. Psicóloga Ediane, é só isso o canal? Lá no YouTube. Vai estar minha foto lá, as pessoas vão me achar. Então, beleza. Procura. Quando agora não, quando acabar aquela live, né? A gente vai lá e quando acabar, né, tá lá gente? no link da bio, no Instagram? Isso. Tá lá no link do Instagram? Não, tá no link do Instagram tá o meu site, mas no meu site tem também. Quem entrar no meu site tem lá a página do YouTube, então a pessoa vai conseguir também entrar lá no YouTube também, no meu canal. Então, se você tiver com preguiça de procurar lá, né, você vai lá no link da bio dela, que tá lá o site dela, e você com certeza vai ter, né, essa importante resposta aí que você acabou perguntando. Vamos lá, tem outra pergunta aqui, hein? Vamos lá, deixa eu ver se tem. Rapaz, a Adriana que colocou, ainda bem que tem profissionais sérios que tratam desse assunto. Obrigada, Adri.
Sua amiga? A Adriana, ela é uma grande nutricionista, Adriana. Quem também, quem tiver interesse, a Adriana trabalha aí com questão como é que se diz, da intolerância alimentar. Foi a pessoa que revelou a minha intolerância alimentar, né? Que eu não sei um pouco qual motivo. Então, Então tem que assim. trazer ela aqui pra gente conversar com ela também. Ela é a Fabi, as duas são excelentes aí. Pesquisadoras, são excelentes profissionais. Tem a Ana Clara também, que é amiga sua aí, né? É importante prestar atenção nesses sinais e acreditar que quando a pessoa fala é porque está em sofrimento emocional intenso. Né? Isso Então, aí. é como se fosse uma forma da gente externar. Né? Talvez esse pensamento, quando a pessoa está espraguejando, ela está falando em relação a isso, já pode ser um pensamento que ela tenha suicida? Pode ser, pode ser. A gente não pode descartar nada, entendeu? Nada é besteira, entendeu? Nada é bobagem. É um grande erro das pessoas acreditarem que quem fala, que quem coloca alguma coisa, está fazendo isso para chamar atenção. Não, gente, isso não é verdade, tá? Às vezes você pode ser a pessoa que ela confia, por esse motivo que ela sente abertura para chegar até você e conversar. Então, não desvaloriza. Dá atenção, acolha, ouça o sofrimento dessa pessoa. Isso é o mais importante, né? E para as famílias enlutadas, né, para a questão do pós-venção, evitar comentários em relação assim, você tem que doar as roupas. Gente, não fala isso. Essa pessoa acabou de perder um ente querido de uma forma brusca, né? Vamos dizer assim, um rompimento muito dolorido. Então, assim, dá tempo ao tempo para essa pessoa. É muito comum também a pessoa querer ficar sozinha. Então, não é que você vai abandonar essa pessoa, mas você pode se manter presente ali em silêncio, para essa pessoa saber que a qualquer momento ela tem alguém para contar, que ela pode contar ali com você. Outra questão também importante é de colocar assim, ele ou ela, né? Vou me referir aqui a ele, tá? Ele de repente está num lugar melhor, fica tranquila. Gente, isso não são falas. Então, assim, quer ajudar, se mantenha ali presente, escute, acolha. Né? Então, assim, esse é o principal de tudo, é o acolhimento. E eu não julgar. Porque essas pessoas, o que acontece também com sobreviventes? Eles passam, até quem coloca isso, cadê que deixa eu achar a pessoa que fala sobre isso, gente? Tem na Associação Brasileira, mas eu quero achar aqui qual foi o estudioso. Daqui a pouco eu acho o estudioso que falou sobre isso, que é o quê? A questão do quanto que a família é julgada pela sociedade. Principalmente quando vem a público. Quando vem a público, então, essa família muitas vezes é mais julgada ainda. Então, essa família, às vezes é uma família ali que tem uma disfunção, uma disfuncionalidade, às vezes a família nem sabe que é uma família disfuncional, e com essa questão do suicídio, acaba realmente explanando, vamos dizer assim, aquele problema. E aí acaba desestruturando ainda mais a família com tudo isso que vem, né, de comentários. E outra questão também importante em relação aos sobreviventes são a questão das imagens. Quando, por exemplo, alguém tira a sua vida em casa, ou que um ente né, da família encontra aquele ente querido, acaba essa pessoa em estado de choque. E essas imagens ficam muito recorrentes na mente dela. Então, até essa pessoa conseguir trabalhar esse trauma e esse processo e esse luto, vai demorar um pouco. Então, nós também precisamos ter paciência com essa pessoa que está ali nesse sofrimento. Você ia me fazer uma pergunta ou uma colocação e eu acabei falando, Rodolfo. Não tem problema. Deixa eu só ler a pergunta aqui da Mindset de Evolução, que é a Marina. Sim. Ela perguntou aqui, deixa eu achar ela aqui. Cadê ela? Aqui, tá? Eu achei. Foi Kovacs, tá? Em 92, que colocou que o suicídio é uma das mortes mais difíceis de elaborar pela forte culpa que desperta. Né? Então, ela ativa essa questão aqui da sensação do abandono e, como eu coloquei, da impotência de quem fica, tá? Então, o enlutado, ele, além de tudo, ele tem que lidar com a sua própria culpa
e frequentemente é alvo suspeito da sociedade como sendo responsável da morte do outro. Então, quem colocou isso foi Kovacs em 92. Tá. Ela perguntou o seguinte: a pessoa que comete o ato alimenta a ideia numa crescente ou acontece de uma hora para outra, né? Que a pessoa pode cometer o suicídio? Também depende, tá? Também é relativo. É por isso que a gente fala essa questão da impulsividade. Então, às vezes, uma pessoa... Que aí vamos botar assim, é como se fossem várias janelinhas, tá bom? Então, nesse caso, por exemplo, vamos pegar um episódio único, né? Esse episódio, por exemplo, da pessoa que não estava pensando e de repente fez uma tentativa ou foi lá né, no ato consumado do suicídio. Às vezes, de repente, uma notícia de uma doença, né? De uma doença, de repente, assim, né, um câncer, ou de repente a perda de um ente querido da família, de um filho, de alguma coisa, naquele momento ali de dor, aquela pessoa ela acredita que não tem mais o porquê viver, né? Porque não tem mais aquele desejo de viver, é como se ela tivesse morrido junto com aquela outra pessoa. E isso também, gente, é uma das questões em relação, tá, ao suicídio, que ou então de acreditar que vai encontrar aquele ente querido. Mas nós também temos essa situação de pessoas que já têm uma ideação, que já têm um sentimento, uma emoção e um desejo, que aí vem, tanto que o suicídio está muito atrelado ao quê? A questões psíquicas, de transtornos, como a questão da esquizofrenia, a questão do alcoolismo, a questão do transtorno bipolar, a questão da depressão, dentre outras. Uso de substâncias também ilícitas, né, como a questão de drogas. Então, assim, isso tudo pode favorecer e contribuir, muitas vezes, para um momento que essa pessoa já tem essa ideação, ou então até mesmo essa questão, como eu coloquei, da impulsividade. E isso acontece muito, é como se fosse um curto-circuito, né? A pessoa está passando por aquele problema e, na hora, eu estava vendo estudos, que geralmente quem planeja muito não consegue fazer, né? Sempre chega na hora H, eu não sei agora o número dado, né? Mas vamos colocar aqui, que de 70% mais ou menos, que ele planeja, ele tem os atos, ele não consegue. Ele só consegue naquele momento que ele não planejou. Então, é como se fosse assim: ah, vou esperar minha mãe sair, vou pegar aqui o cinto e vou fazer o ato, né? Então, geralmente, ele planeja dessa forma, mas ele não consegue executar dessa forma. O que ele consegue executar, por muitas das vezes, é quando realmente dá vontade nele, pode estar todo mundo dentro de casa, que com certeza ele vai cometer da mesma forma. Então, é como se desse um curto-circuito cerebral nele, né? Neurociência, e acaba fazendo com que ele tenha esse ato impulsivo e acaba cometendo o suicídio. Entendeu? Então, achei assim, muito importante que a pessoa promete, tem todos esses dados, tenta, planeja, mas não consegue. Mas independente da vontade, quando vai esse curto-circuito, ela vai lá e consegue fazer, com certeza. Tem aqui o Godinho também, acho que é a Monique, né? Monique Godinho. Quando a pessoa se fecha em um nervoso extremo, né? Sem conseguir conversar e nem dorme, e como que a gente consegue resolver isso aí? Como é que a gente consegue ajudar? No caso da pessoa que se fecha... Se fecha no nervoso extremo, que ela perguntou, sem conseguir conversar e muitas vezes nem dorme. Na realidade, assim, é preciso entender, né, cada caso, né? Eu vou responder em cima do que eu estou supondo aqui, tá bom? Porque, de repente, às vezes é algo bem mais agravante, assim, mais grave, ou não, tá? Então, eu vou colocar em cima do que eu entendi. O que seria, né? O ideal para essa pessoa, primeiro, assim, seria o suporte familiar. No momento que a gente chega até essa pessoa e essa pessoa realmente tem um risco de vida, tanto que qual é o momento dentro da psicologia de uma terapia que a gente pode ter a quebra de sigilo? É quando você corre risco de vida para você ou risco de vida para terceiros. Né? Um exemplo, a pessoa chega e diz que vai colocar uma bomba no metrô, por exemplo. Né? Não posso ficar olhando a pessoa planejar ali, colocar a bomba no metrô e não vou falar nada. Não. Então, toda regra tem sua exceção. Então, nesse caso, essa pergunta, é preciso entender o quê? Quem é essa pessoa? Como que é a estrutura familiar dessa pessoa? Qual é a rede de apoio? Então, assim, quem de repente eu não consigo... Se essa pessoa está fechada, qual é a pessoa, de repente, que poderia talvez chegar até essa pessoa? E também a questão de levar essa pessoa
até um profissional, principalmente um psiquiatra e um psicólogo, porque isso também é importante, né? A pessoa, dependendo do nível em que ela se encontre, ela precisa fazer sim uma terapia medicamentosa, que é o quê? É a terapia com o psicólogo e um acompanhamento com o psiquiatra. Então, é um trabalho em parceria, junto com a família e com os amigos. Entendi. Então, a gente faz todo um trabalho em conjunto. Então, não é um trabalho somente aqui, ou, infelizmente, como alguns profissionais ainda pensam, não, somente eu vou dar conta. Não, não vai, né? Porque nós estamos falando aqui de vida. Ou uma questão também que eu gosto de sempre pontuar, em todas as lives que eu falo sobre isso, é que o suicídio não é um ato de coragem, não é um ato de fraqueza, é um ato de sofrimento, de dor. Sofrimento extremo. Né? É uma dor insuportável. E assim, não julga algo, porque a dor, ela não tem peso. Não tem como você pesar. Eu passei por isso, não sinto isso. Ok, isso é você. Isso não é o outro. Cada um de nós tem um funcionamento psíquico. Cada um tem as suas resistências. Então, você não é essa pessoa. Um autor que eu gosto muito de escritor, que é o Bauman, né? O Bauman, no Sociedade Líquida, ele fez uma colocação que ele traz, né? Que eu acho muito pertinente nos dias que nós estamos vivendo hoje, que é o quê? A questão da descartabilidade e a questão da substituição. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão vivendo hoje com essa sensação. E aí acontece o quê? Vai chegar um momento que as pessoas pensam assim, para que viver? Por que eu estou vivendo? Porque a gente está numa sociedade muito fluida. Então, assim, é uma indicação que eu coloco aí para quem nunca leu, ler. Né? Bauman, ele particularmente eu adoro. Então, assim, porque ele vai fazer uma ótima colocação sobre isso. Ó, a Ana Clara aqui, Foco Bem-Estar, ela perguntou, quando o suicídio acontece numa família que tem crianças pequenas, como você sugere que converse com ela? Depende da idade da criança. Né? Depende muito da idade da criança em relação de como você vai abordar. O ideal, né? Aí isso vai de profissional para profissional, tá? Se for uma criança, por exemplo, pequena, eu, Ediane, enquanto psicóloga, eu sugiro colocar realmente a questão da morte, do processo, mas não explicar ainda o como. Agora, quando essa criança crescer e que tiver já uma maturidade emocional e de compreensão, realmente explicar, não ficar em segredo, porque isso também tem. Muitas famílias acabam também colocando o suicídio como um segredo, como um mistério, escondem às vezes até de amigos, de outros familiares, e ele precisa ser falado, ele precisa ser esclarecido. Teve a Pamela, ela infelizmente ela passou isso na vida dela, com o irmão dela, ela contou a história dela aqui na semana passada, e ela é uma das meninas que está me ajudando, no qual você também está fazendo parte, eu conversei com você, e ela perdeu o irmão, e ela está falando aqui que na semana passada perdeu uma amiga também. Ela teve câncer e se curou, mas tinha tanto medo do câncer voltar que optou para retirar a sua vida definitiva. Deixou uma carta explicando isso e pedindo perdão. É algo que é muito triste, né? E ela falou. Sim, mas aí, assim, Rodolfo, pelo menos ela, nesse caso, a família ainda tem, se ela, né, a Pamela pode até fazer o comentário que concordar ou discordar de mim, eu vou agradecer se ela colocar, mas é o quê? Esse ente familiar, ele deixou ali um registro. E as famílias aonde esse luto não se tem nenhum registro, que é o que a Karina coloca. Né? É o quebra-cabeça que não vai ser montado, porque as pessoas não compreendem. Ali ela deixou registrado, mais ou menos, o desejo, o sofrimento. Foi o quê? Algo que ela fez uma opção, né? Ela optou por isso, mesmo que de repente ela não estava ali saudável, vamos colocar assim, que eu não sei porque eu não a conhecia, mas eu digo assim, como que estava o seu estado de saúde emocional e mental. Mas você acaba ali deixando, como ela colocou ali, um registro dessa morte.
que ela atentou contra ela. Essa lacuna que a pessoa acaba sofrendo muito, né? Por que ele fez isso? Por que eu não entendo? Ela acabou deixando Isso. pegar parte do sofrimento disso que você não existe mais, né? Ela que falou também, a sociedade realmente julga. Teve muitas pessoas conhecidas que se afastaram. Teve amigos que deixaram de falar comigo e a dor aumenta e muito. As pessoas não entendem que você precisa ser acolhida. Então, é o fato que você estava falando. Eu acho que na parte de ajudar. Às vezes as pessoas, como elas não passaram a dor e também não têm experiência nenhuma em relação a isso, elas querem, né? Que a pessoa, não, isso aí é bobeira. Vai, dou uma roupa logo, acaba com esse negócio, entendeu? Porque isso aí vai passar rapidinho, ele fez, passou. Mas a gente sabe que não é dessa forma, né? A gente sabe que a gente tem essa luta, tem todas as lacunas que a gente precisa realmente preencher na nossa vida, né? Aqui, Rodolfo, o Foco Bem-Estar colocou que ela atendeu uma criança que viu a cena de um familiar enforcado e entrou no mutismo absoluto, negando a situação, e os familiares não falavam sobre o assunto com a criança. Isso, eu vou me tratar você como Foco Bem-Estar, tá? Como tá o nome só da empresa, Ana Clara, né? Ana Clara. Ana Clara? Ah, então, Ana Clara, que bom, obrigada. Então, assim, Ana Clara, o que acontece, né? Dentro do processo, né, do rompimento do luto, a gente tem o quê? As 5 fases, que é a questão da negação, né? A questão da raiva, a gente tem a questão da negociação, a barganha, a questão da depressão e da aceitação. Essa questão foi o que aconteceu, a negação. E é muito comum as pessoas ficarem realmente em estado de choque, meio que congelado, de mutismo. E isso é um processo. Agora, no momento em que a família se negou a falar sobre isso, o que aconteceu? Aí é uma outra situação, porque aí foi o que eu trouxe antes. A pessoa se deparou com esse ente. Então, opa, peraí, o que aconteceu? Aí entra o esclarecimento. Aí entra realmente uma fala para realmente não só confortar aquela criança, como tirar ela desse estado ali de transe, de choque, desse baque emocional, e explicar realmente essa questão do processo como um todo, para essa criança poder entender que foi, como eu coloquei essa questão ali, que essa pessoa optou pela morte, tá? Não estou entrando aqui, tá, gente, no sentido se essa pessoa estava com o seu estado psíquico ok ou não, tá? Mas, até porque, assim, em sã consciência, né, gente, quem quer tirar a vida? Se não estiver com uma dor ou com alguma questão. Se você está bem, se você está aqui ok, né? Então, você vê que tem ali algo por detrás, tá? Então, assim, é importante muito a gente trabalhar esse processo da negação e principalmente da negociação ou barganha, que é o quê? Que é o se. Se eu tivesse feito, se eu tivesse não sei o quê, então a pessoa ela fica ali colocando várias e várias suposições e possibilidades, que é no sentido que de tentar encontrar um conforto para um possível comportamento de uma atitude que tivesse feito, talvez aquilo não tivesse ocorrido. E a gente nada garante, porque a gente não sabe como essa pessoa de repente seria em outro momento. Por isso da importância de falar sobre, por isso da importância de falar sobre os sintomas, por isso da importância do autoconhecimento, para que quando essa pessoa, até mesmo nós, quem sabe passarmos por isso, a gente sabe como proceder. A Pamela está falando aqui também que o pai dela até hoje não fala mais o nome do próprio irmão dela, próprio filho. O pai não fala o nome do próprio filho, justamente porque ele fez isso. É como se ele tivesse anulado o filho. Isso acontece muito. Sim. O que ela pode fazer para ajudar o pai também, alguma coisa? Sim, porque é isso, né? É a dor, é a negação. Porque no momento em que eu falo sobre ele, automaticamente eu vou o quê? Eu vou me recordar, né? Isso quer dizer do quê? Que não foi trabalhado. Ele está anulando essa dor dentro dele, né? Então, até porque, assim, é aquela questão que a gente fala, né? Se você perde o marido, você é viúva. Né? Se você perde uma mãe, você é órfão. Agora, qual é a nomenclatura que se dá para quem perde um filho? Não tem. Não tem. Por que não tem? Exatamente, por quê? Porque é uma boa pergunta, né? Sou bem sincera. Se alguém souber responder aqui, eu agradeço. Mas é o quê? Não se tem. E supostamente, né? Vamos colocar aqui, né? Um achismo da minha parte, né?
Sou muito sincera, que é o quê? É a questão da lógica da vida, né? Pode ser. Porque é lógico Então, que isso é geralmente uma... o filho não deveria ir antes do pai. Aí a gente entra num outro conceito, né? Talvez místico, religioso, espiritual, enfim. Porque para viver, para morrer, basta estar vivo. Né? Verdade. Mas você vê que não tem um nome. Não se tem um nome. Não mesmo. Né? Eu já conversei com Ah, alguém sobre isso, mas realmente também fiquei com essa dúvida e depois eu não procurei. Mas eu vou anotar esse negócio e vou dar uma pesquisada. pesquisa, porque não tem. Você vai Não, ver não, que vários não tem, nomes para não tem, tudo. mas né, o porquê que não tem, se alguém já estudou alguma coisa relacionada a isso, né? Porque é algo no mínimo curioso, realmente. No mínimo curioso. Ninguém inventou um nome desse, né? Não, não deveria também, né? Viúva ou viúva também, nem sei por que Aqui, ó, a Pamela colocou, ó, porque inverte a ordem da natureza. Pode ser realmente aí são uma dois ativos justificativa, né? nossos aqui, né? Exatamente, porque eu quem me conhece sabe, eu gosto, tudo que eu trago para vocês, gente, eu gosto de ter um embasamento teórico, tá, de pesquisa, de estudo. Essa questão que às vezes eu vejo as pessoas, porque eu acho, não é, ou é ou não é. Né? É, Então, para trazer uma fala aqui para vocês, a gente tem que ter um embasamento, né? A gente tem que ter com certeza. algum estudo de uma pesquisa, de algo por trás, que é mesmo a questão aí da veracidade das informações. Senão, Mas é algo que a gente vai pesquisar e a gente vai trazer na próxima, porque você já está quebrando o recorde, já está fazendo 2 lives comigo já, hein? Parabéns, né? Você oi? foi a única pessoa. Você já está fazendo 2 lives comigo, vamos fazer a terceira. Olha, obrigada, tá Não vendo? Muito repeti ninguém, bom. não repeti ninguém, só foi você com a sua honra aí. Então, obrigado. Obrigada. Eu Esse ano agradeço inteiro eu não também, né? repeti ninguém, mas vamos lá. Ediane, eu queria saber, você poderia contar um pouquinho? Claro que a gente não precisa colocar nomes aqui, né? Mas eu queria, né, algo aqui que você conseguiu reverter um quadro. Você já falou que você já trabalhou, né, nessa fase, hoje você está na parte de casais, né? Mas Mas assim, na realidade no individual eu atendo até hoje, tá? Até porque dentro dos casais nós também temos situações de um dos parceiros muitas vezes com essa demanda. é, eu queria saber se você, nessa sua época, você já trabalha com isso. Você teve um caso que você se orgulha bastante, que você conseguiu reverter esse quadro? Na Da pessoa realidade, você Rodolfo, eu vou cometeu o ser suicídio? muito sincera, tá? Eu trabalho, a maior demanda que eu atendo no individual dos meus pacientes é com depressão e com pensamento suicida. Tá? Até o momento, eu estou no índice 0 e eu pretendo continuar com esse número. Graças a Deus, parabéns, parabéns, parabéns. Eu Tá? conversei, fiz essa Pretendo mesma pergunta para a continuar. Rosane também e ela falou também. Eu pretendo continuar com esse número. Claro que assim, é o que eu coloco muito. Às vezes alguns colegas dizem, Ediane, você não tem receio, medo de perder um paciente. Eu digo, gente, olha, não é uma decisão que cabe a mim. Eu sou ali Não. uma facilitadora. Eu aqui estou sendo um instrumento, né, de quê? De mostrar para essa pessoa, caminhar junto com ela. De andar, né, de dar um suporte ali para ela, profissional e também, até mesmo às vezes, dependendo pessoal, junto com a família e com a equipe de apoio. Mas a decisão final é dessa pessoa. É verdade. Até porque nós, profissionais da saúde, nós não podemos pegar isso como se fosse uma responsabilidade nossa. Não, Porque nem é. eu estou me julgando o quê? Como se eu fosse uma pessoa que estivesse ali quase que sendo, né, uma magia. E não é. Não É é um mesmo. trabalho, né? É um trabalho que de construção. E para esse trabalho de construção acontecer, a gente precisa do quê? Ter confiança, ter empatia, ter vínculo. Essa É uma pessoa se história. sentir acolhida e à vontade de falar das dores dela e não ser julgada. Muitos familiares já chegaram para conversar com você sobre isso, sobre, né? Sim, Infelizmente, meu filho faleceu, ele tentou suicídio, eu não consigo tirar essa dor de mim, né? Como que eu faço? Né? Você também sim, teve muito sucesso em relação a isso? Você tem alguma experiência? sim, tenho. Trabalho com muitas, até porque assim, a pessoa quando vem para mim, né, com essa demanda, eu trabalho não só com o cliente, quanto com a família.
todo paciente que eu atendo que tem essa demanda de encaminhamento suicida, eu já falo, eu trabalho com você e com a família e com o psiquiatra. Todo mundo junto. Ah, mas eu quero trabalhar só com você, eu não quero psiquiatra. Eu digo, olha, eu posso encaminhar você então para algum colega que atenda, mas eu não vou atender. E por que você faz isso? Porque eu sei o meu limite. E se a pessoa que está ali já com depressão e que essa pessoa não está mais respondendo por ela, aí entra a gente ter humildade de saber até onde a psicologia vai. Isso é verdade, pura verdade. Temos que ter isso aí realmente. É igual eu estava conversando com a Rosane, nós também temos no nosso trabalho em coach que a gente sabe, quando a gente chega num caso desse, a gente com certeza é algo que não é algo da nossa alçada, a gente indica o psicólogo assim faz o seu trabalho. Eu acho que isso é totalmente ética profissional, né? Nós temos que ter. E por mais, muitos psicólogos talvez peguem o caso e tentem também resolver por conta própria, né? E às vezes até nesse caso, às vezes até venha a perder o paciente, né? O cliente. Porque você tem que ter, assim, você tem que ter uma energia sua disponível, tá? Essa questão, por exemplo, às vezes as pessoas colocarem assim, isso que eu tô dando aqui, gente, é como eu trabalho, tá? Eu não estou colocando que é um padrão de atendimento e que deve ser dessa maneira. Eu estou falando como eu, Ediane Machado, conduzo os meus atendimentos em cima dessa demanda, tá? Então, assim, eu fico 24 horas online. Fica mesmo. Tá? O meu esposo, por exemplo, coitado, o meu esposo, coitado, ele já, eu digo, casou com um psicólogo que trabalha com demanda de depressão e suicídio, aguenta, eu brinco com ele. Por quê? Porque assim, a pessoa, ela não vai escolher horário. Ah, eu não vou agora, opa, são 3 horas da manhã, eu não vou fazer isso, porque coitado, não é psicólogo que tá dormindo. Tá não, ele tá nem aí. Gente, eu já atendi ligação 3 e tanta manhã, eu já voltei de viagem por conta disso. Eu voltei uma vez de viagem de final de ano, antecipadamente, porque a pessoa falou que só falava comigo. E eu olhei pro meu esposo e falei, lamento, a nossa virada vai ter que voltar. Muitas pessoas às vezes me criticam, porque você não pode ficar à mercê. Eu não vejo isso como a mercê, porque eu estou falando de vida. Isso aí. Tem gente que infelizmente acho que é muito eu só, sabe? Às vezes não quer salvar. Eu tô falando ali de uma vida. Por isso que é uma demanda que o profissional tem que estar aberto a estar ali. A estar aberto a trocar com a família, às vezes numa situação, por exemplo, daquele familiar que fez um uso muito grande de medicação e a família te liga meia-noite e tanto, já aconteceu de eu às vezes encontrar com um psiquiatra e a gente ir para o hospital, já aconteceu de eu fazer atendimento junto com o psiquiatra no consultório, de eu ir até o local e a pessoa diz, mas eu não tenho condições, Ediane, de bancar sua consulta lá com o psiquiatra. Eu digo, não tem problema. Mas você não vai deixar de ir ao psiquiatra em função disso. Eu vou. Porque, mais uma vez, eu estou pontuando, eu estou falando de vida. Então, assim, as pessoas que trabalham nessa demanda, elas têm que entender isso. Que antes do suicídio, a gente tem a vida. É verdade. Então, para todo atendimento, até mesmo em relação a essa questão do tempo, né, que as pessoas falam assim, do profissionalismo em relação das regras, eu digo, gente, realmente eu tenho as pessoas que eu atendo que não são dessa demanda, elas têm regras. Olha, só vou responder mensagem até tal horário, de tal horário eu não vou responder. Tudo isso as pessoas sabem. E não respondo. Final de semana não vou responder. Agora, paciente com essa demanda, sim. A gente sabe para quem a gente pode estar um pouco mais disponível, né? Para que a gente pode atender, como que a gente pode atender. A gente sabe da gravidade, né, de cada caso, a gente tem que pontuar realmente e olhar de uma forma muito mais humana para os resultados que a pessoa quer ter com a gente, né? Então, assim, não acho nada errado. Só que, infelizmente, né, a gente sabe que tem pessoas que elas não estão nem aí muito aí para a vida, mas sim estão aí para poder encher o bolso de dinheiro, né, e ter mais pacientes possíveis em relação a isso, né? Então, a gente sabe dessa complicação e parabéns pela sua ética, né, em resolver essas questões e principalmente educar os clientes que você só vai responder até aquele horário, até porque você precisa dar atenção também para a sua vida. Ediane, olha só, nós temos 7 minutos aqui agora, tá? E nessa live passou voando, tudo que passou voando, com toda a sinceridade do mundo. Eu queria que você aqui, né, deixasse uma mensagem para a família, né, para quem fica realmente
né? O que que ela tem que fazer, o que que ela tem que procurar. A gente passou já conversando um pouquinho aqui sobre isso, dando dicas. Mas eu queria que você tentasse finalizar, né, nesse momento aí sobre isso. Qual é a dica que você realmente deixa, né, para as pessoas, que essa dor que aperta, que a gente não, a única coisa que a gente pode fazer é não seguir o mesmo caminho. E a gente sabe que, infelizmente, eles acham que esse é o caminho. Mas, assim, quero que você deixe, né, de vontade, aí, de coração aberto, o que você pode falar agora para salvar uma vida da pessoa que pode ir ou dessa pessoa, né, que está com essa dor e esse aperto, que a gente sabe que o suicídio é uma dor imensurável. Em relação a essa questão para as pessoas que têm esse pensamento e que têm essa ideação, antes de qualquer coisa, se não quer conversar com alguém, liga no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é 188, tá? Então, são pessoas, são voluntários, são pessoas lá que são treinadas para dar esse suporte. Então, entra em contato, tá? Liga para alguém, procura um profissional, tá? Então, assim, você não está sozinho. Não, nunca tá. Né? Então, assim, é aquela questão, diga sim à vida. Tá? Não, eu não sinto prazer, eu não sinto mais nada. Você está sentindo isso nesse momento, mas isso não é você. Não é. Isso é algo passageiro. Então, o que eu posso fazer para isso? Entre em contato com o profissional, entre em contato com um amigo, ou aquela pessoa que você confia muito. E como eu coloquei, 188. Mas é não deixar que esse sentimento, essa emoção que está ali naquele momento, faça você, porque você é muito mais do que isso. Você está além disso. E para as famílias, né, enlutadas, é o que? É procurar os grupos de apoio. Hoje nós temos vários grupos de apoio. Depois, se quiser, eu posso te mandar, ou posso até mesmo, quem tiver interesse, pode me solicitar, que eu coloco aqui para vocês, tá? Tem aqui muitos já, que bom que já se tem aqui no Brasil, tá? Que está chegando essa procura também. Em São Paulo tem um grande grupo que é o... Deixa eu pegar aqui, gente, cadê? Depois eu vou colocar para você que agora... Eu deixei aqui o número 188 CVV para a pessoa, né, poder entrar em contato. Isso aí é emergência. Eu estava até conversando com a Rosane. Na verdade, lá não se trabalha nem muitos psicólogos, entendeu? Lá é muito voluntário, que acaba fazendo o curso próprio do CVV e fica lá fazendo atendimento, que fica lá conversando. Então, assim, é bem interessante esse trabalho lá, porque é uma rede, né? Eles acabam fazendo esse curso para poder atender bem as pessoas e salvar vidas. Eu achei muito interessante o CVV. E quem precisar, né, se você tem alguma suspeita, se você consegue identificar tudo aquilo que a gente conversou, né, na live, isso não serve só para quem vai cometer o suicídio, serve também para quem está passando por essa dor que a gente conversou aqui também. Sim, então, se você vê que a pessoa está passando por essa dor, pede para ligar lá no CVV 188, que lá eles vão poder orientar como que eles vão poder ajudar. Né? E outro passo realmente é procurar um psicólogo, um psiquiatra, que possa arrancar essa dor de uma forma um pouco mais simples do que simplesmente arrancar a sua própria vida, né? Sim, em relação às famílias, o primeiro de tudo, por mais difícil que seja, né, ao ouvir o que eu vou colocar, e de compreensão é o quê? Não é sua culpa, tá? Não é algo que foi você o culpado. Se você tem esse sentimento, também procura um profissional, procura um acolhimento, procura um grupo de pessoas que passaram por isso para você poder entender que outras pessoas também sentem isso, que você não está sozinho e que tem muitas pessoas fazendo trabalhos belíssimos exatamente para prevenir e para fazer com que, de repente, outras gerações na mesma família não venham a cometer o suicídio. Tá? Então, assim, é compreender que essa pessoa também tem uma escolha, que essa pessoa fez uma opção, independente do motivo. Essa pessoa, ela tinha uma identidade, ela tinha uma persona, ela tinha a sua história. Tá? Então, assim, é entender isso, que a culpa não é sua. Isso não é o principal. É isso aí. E quando você tentar ajudar alguém, ajuda com calma. Pelo amor de Deus, apoie, bota aqui no coração, ajuda, escute, muito mais do que você querer acelerar o processo de cura dessa pessoa, porque não adianta. Essa agonia em ajudar a falar que tudo vai passar de uma forma simples e rápida também não é fácil. Então, acolha, escute, depois oriente, né? Entregue na mão de quem pode fazer isso.
Jane, eu gostaria que você deixasse aqui a sua rede social, né, que a gente está terminando aqui. Primeiro a gente vai tirar uma foto. Dá um sorriso aí para a gente tirar uma foto. Vai, dá um sorriso aí. Vai, segura. Foi, bati a foto. Perfeito. Agora aí, Ediane. Oi. Sua rede social, @psicóloga_Ediane, certo? Isso. Ó, Certíssimo. pessoal, quando acabar essa live aqui, quando a gente botar o botãozinho aqui de encerrar, então corre lá, segue ela lá. E você que é dela também, volta aqui, dá uma seguidinha aqui, @Estúdio Novo Copos, porque o que a gente está fazendo aqui é o Setembro Amarelo. Todas as lives até o final vai ser sobre esse tema, tá? A gente está aqui é para ajudar. E que você quiser, toda quarta-feira, às 9 horas, a gente está aqui, é justamente para isso, para poder entregar, né, alguma coisa legal e bacana para que você possa conscientizar outras pessoas. Jane, muito Sim, e obrigado. eu agradeço também, agradeço a todos que permaneceram aí do início até o final. Muitas pessoas, às vezes, acabam também entrando e por trabalhar, tendo alguma coisa ou outra, às vezes acabam não ficando, depois assiste. Eu peço também para compartilhar depois, gente, a live, como eu coloquei, que de repente isso pode contribuir, ajudar outras pessoas, tá? E também, se por um acaso alguém depois quiser conversar comigo, tirar alguma dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Se de repente alguém quiser também fazer uma live comigo sobre esse assunto, sobre essa demanda, pode me convidar também, que eu digo assim, tô aqui, não tenho essa coisa assim, né? Adoro, gente, adoro falar. Eu acho que conhecimento não é para levar para o túmulo, pelo contrário, é para a gente, ó, espalhar e cada vez mais compartilhar. Vamos derrubar a gente. Obrigada. Vamos embora?